Agora sim, oficial. Boa tarde, boa noite para vocês. Esse é mais um Estilo Livre. Seja muito bem-vinda. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que só você tem. O tema de hoje é estilo e mudanças. Esse é um tema que rende. Eu abri uma caixinha singela lá no meu Insta, no @ericaminchin, perguntando sobre alguma mudança pela qual você passou recentemente e de que forma você achava que estava impactando seu estilo. E rendeu. E eu anotei algumas coisas para a gente conversar aqui hoje, então, sobre esse tema. Vou dar alguns avisos antes da gente começar. Bom, aliás, primeira coisa, né? Eu sou a Erika Minchin, eu sou consultora de imagem e estilo. Eu tô há mais de uma década nessa história da consultoria, ajudando mulheres a resgatarem os seus estilos, a se vestirem bem com o estilo que elas têm. Então, tô aqui compartilhando a minha experiência para você que não tem o desejo em atuar nessa área, mas tem o desejo, sim, de se vestir melhor, de se entender melhor com o seu armário, de ter uma relação mais leve com aquilo que você veste. Se você é profissional de consultoria, o meu melhor conteúdo para você está no Aulas de Consultoria. A Jaqueline ia responder a caixinha, mas ficou com preguiça de contar a história toda. Jaqueline, agora eu fiquei curiosa. Oi, Vanessa, oi, Estela. Muito bem, deixa eu dar uma olhada que tinha um pessoal aqui no Insta, não sei se vocês estão migrando para o YouTube, se tem alguém que está por aqui ainda. Aliás, eu descobri um negócio. Não deu certo, eu não descobri nada aqui no Insta. Vamos lá, tem alguns pontos aqui pra gente conversar hoje. Primeiro ponto é sobre essa história do estilo mudar. Essa é uma das coisas mais polêmicas, eu acho, quando a gente fala sobre estilo. É uma das coisas mais mal interpretadas sobre estilo, no meu ponto de vista, que gera muita confusão na forma como a gente se relaciona com aquilo que a gente veste. O que eu percebo, o que eu defendo, o que eu enxergo nessa mais de uma década de profissão, orientando centenas de mulheres a resgatarem o seu estilo, a se vestirem de acordo com o estilo que elas têm, é o seguinte: o estilo ele não muda. O que muda é a nossa relação com o nosso estilo. Sabe cobra quando muda de pele? A cobra ela vai mudar de pele, mas ela não vai deixar de ser uma cobra. Tem um post no meu Insta que quando acabar essa live eu vou repostar, porque esse é um post clássico no meu Insta, que é o post do estilo e das nozes. Uma noz, quando ela tá lá no pezinho, parece um limão. Você olha para aquilo e você fala, isso aqui é um limão, isso aqui não é uma noz, aquela frutinha seca, gostosa, que a gente faz uma série de coisas ali na cozinha. Só que a noz tá ali dentro. E aí ela vai amadurecendo, e depois você vai lá, você tira aquele negócio verde, aí você tira aquela casca, aí você chega no miolinho. Entre o negócio verde e o miolinho que de fato a gente consome, tudo é uma noz. O seu estilo é a mesma coisa, ele não vai mudar. O que vai acontecer é que ao longo da vida, por uma série de questões, por fases que a gente enfrenta, por coisas que a gente vivencia, por coisas que a gente aprende, a nossa relação com o nosso estilo muda. Mas o estilo em si não muda. E daí porque existe essa interpretação de que, não, muda porque eu mudei, e daí porque eu mudei eu tenho que mudar o meu armário inteiro, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou fazer não sei o que lá. Muita gente entra em conflito, inclusive eu até recebi isso de novo na caixa de perguntas hoje, vou comentar sobre isso adiante, e quer jogar o guarda-roupa inteiro fora, porque acha que o estilo mudou, mas não foi o seu estilo que mudou, foi a sua relação com o seu estilo. E por que que eu digo que o estilo não muda? Porque o seu estilo, ele tá conectado com aquele pedaço seu que não vai mudar. Um monte de coisas na sua vida pode mudar, a forma como você se percebe, os lugares pelos quais você transita, as coisas que você aprende, habilidades que você adquire, o lugar onde você mora, enfim. Todas essas coisas, elas podem mudar, mas tem um pedaço seu que sempre vai ser seu. Não interessa o que mude na sua vida, aquele pedaço sempre vai ser seu. E o seu estilo, ele tá relacionado justamente com esse pedaço, com essas características que são suas. Então, deixa eu fazer aqui um rabisco para representar melhor essa ideia. Pensa assim, aqui nesse miolinho tem você, tem a sua identidade. Vou fazer isso de novo que não ficou bom esse círculo não. Aí, você tem essa outra camada e aqui tá a sua imagem. O estilo é isso aqui. Isso é o que linka esse pedaço com esse pedaço. Isso é o que as pessoas veem, isso é o que você mostra para o mundo. O estilo é o que determina isso. Só que o que determina o seu estilo é isso aqui. E esse pedacinho aqui, ele não muda. Tem sempre um limite daquilo que você consegue mudar.
Se você é uma pessoa super introvertida, você consegue, por exemplo, fazer algum tipo de trabalho para ser um pouco mais outgoing, mas você nunca vai ser uma pessoa totalmente extrovertida. Se você é uma pessoa com determinada característica de personalidade, sei lá, muito despojadona, você pode até adquirir algum tipo de disciplina, mas você ainda vai ter essa coisa que é sua. E o seu estilo, ele tá ligado justamente com esse pedaço seu que não muda. E aí o que acontece é que muita gente confunde e foca aqui. Esse pedaço aqui, ele vai mudar. Ele vai mudar conforme a sua vida vai mudando, ele vai mudar conforme a sua idade muda, o seu corpo muda, conforme você casa, se separa, é promovida, tem filhos, tem, sabe, várias necessidades na sua vida. Isso aqui é mutável, isso aqui não vai mudar. Só que quando as pessoas falam dessas crises que elas têm com o guarda-roupa por conta das coisas que estão mudando, elas estão focadas aqui. Elas olham para esse pedaço e falam, puta, mas esse pedaço não tá mais me servindo. Esse pedaço não tem mais a ver comigo, tem alguma coisa errada nesse pedaço. O que não tem a ver com isso. E também, obrigada por colocar, eu tava falando desse pedaço aqui. E que não tem a ver com isso. O que não quer dizer que, porque a sua vida mudou e algumas necessidades que você tinha nesse pedacinho aqui da sua imagem, você precisa jogar o seu guarda-roupa inteiro fora. Às vezes é uma questão de entender como você tá olhando pro seu armário e não necessariamente de transformar tudo. Então, segura a onda aí, porque não é bem por aí. Alguém comentou aqui, não sei o nome, falando estilo é uma impressão digital, é exatamente isso. Essa é uma frase que eu tenho repetido já há vários meses aqui nesse perfil, que o seu estilo ele é como se fosse a sua impressão digital. Não vão ter dois iguais no mundo, ele é seu. Ele não vai mudar e ele você não vai mudar da sua impressão digital, tipo, vai transformar, vai virar outra coisa. Então, é isso. E também porque a gente tem uma questão que é nossa, né, do ser humano, que é uma necessidade de familiaridade, mesmo quando a gente está buscando por uma mudança, mesmo quando a gente está buscando por alguma coisa diferente. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Hitmakers, que ele fala muito sobre como as coisas viralizam, como ideias viralizam, como músicas fazem sucesso, filmes fazem sucesso, etc. E ele cita uma teoria, que é do pai do design gráfico, o Raymond Loewy, que é a teoria Maya, M-A-Y-A. A premissa dessa teoria é que as pessoas gravitam na direção de produtos ousados, ainda que instantaneamente compreensivos. Maya é most advanced yet acceptable, o mais avançado, mas ainda aceitável. Se for uma coisa muito diferente, a gente não vai aceitar. Então não dá pra falar, nossa, eu mudei, eu virei outra pessoa. Se você tivesse feito isso, você ia ter um conflito consigo mesma. É por isso que eu falo que aqueles programas de pseudo-entretenimento, tipo, de jogar o guarda-roupa inteiro fora, aquelas coisas que eu abomino por aqui, elas são contraprodutivas, aquilo não é consultoria, porque aquilo desconsidera quem é a pessoa. É simplesmente tirar o negócio como se, tipo, vamos transformar aqui, é uma casa, né? Você demole tudo e aí você constrói do zero. Pessoas não são assim. Não existe começar do zero na vida. Então, lembra disso, lembra essa teoria Maia, ele fala isso muito relacionado a negócios, a produtos e etc, mas ela existe por conta de uma coisa que é fundamental nossa, essa necessidade de, ok, ter alguma variação, alguma diferenciação, mas ao mesmo tempo de familiaridade. E ele dá vários exemplos interessantes nesse livro. Ele fala, por exemplo, de pesquisas que mostram que as pessoas preferem pinturas que elas viram antes. Ele fala, inclusive, de quadros, que são quadros super famosos e, às vezes, tecnicamente inferiores ao de pintores menos famosos, mas porque esses quadros tiveram mais exposição, as pessoas foram acostumando a olhar para aqueles quadros e entenderam que aquilo era o melhor. É super interessante quando a gente pensa nessa premissa. E aí, ele fala até como que os nossos padrões de beleza, essa teoria da exposição, tem até uma explicação evolutiva que ele fala no livro, que a gente prefere, por exemplo, uma versão do nosso rosto porque a gente está acostumado a ver dessa forma. E a gente tem essa coisa da familiaridade, que é nossa, é universal, é do ser humano mesmo. E tem até uma curva lá no livro, que é de um outro cara, que ele fala que é do índice de novidade ideal. O cara estuda, tipo, como que algumas propostas eram aceitas, o que fazia com que algumas ideias fossem rejeitadas e fossem aceitas. Então, por exemplo, quando era uma coisa totalmente inovadora, já era rejeitado, porque era muito diferente, tipo, muito pioneiro o negócio, não ia rolar.
Quando era muito familiar, era um problema porque era mais do mesmo. E quando é uma coisa assim, que é um pouquinho familiar e um pouquinho mais avançado, que tá ali, tipo, no meio do caminho, aquilo tende a fazer mais sentido e a ter mais aceitação. E aí o cara dá muitos exemplos. Ele fala, por exemplo, como os roteiristas geralmente repetem as mesmas histórias e aí eles vão combinando coisas que eram familiares e que já tinham feito sucesso. Então, por exemplo, ele fala do Titanic, que é um Romeu e Julieta num navio que tá afundando. Aí ele fala aqui de um outro filme que é o Pets, que ele fala que é o Toy Story com animais falantes. Ele, inclusive, dá exemplo de coisas que a gente associa. É muito comum hoje, por exemplo, a gente falar alguma coisa, é o Netflix de tal área, ou é o Uber de tal área, ou é o Airbnb de tal área. Se a gente for pensar em modelo de negócio, por exemplo, o Uber, ele pega um negócio que já existia, que é o táxi, da gente pegar o táxi, mas ele muda só um pouquinho o modelo de negócio para criar algo novo, e aí aquilo vem de inovação. Então, assim, familiaridade com algo um pouco novo. Porque a gente é assim, se fosse só algo novo, não ia funcionar. Inclusive, teve algum programa aqui, eu já não me lembro se foi Estilo Livre, se foi Vestido Intencional, alguma coisa, estava discutindo da questão da moda e dessa mudança, e como a gente precisa... como que a nossa adoção de algumas dessas propostas funciona, como as marcas vão tentando, por mais tempo, colocar algumas ideias que parecem um pouco mais deslocadas daquilo que a gente está usando, e de como, às vezes, a gente acha que alguém inventou alguma coisa, e ninguém inventou essa coisa especificamente. Aquilo foi um conjunto de... uma conjectura que fez com que naquele momento aquela ideia fosse aceitável. Até na semana passada que eu estava fazendo aquela aula relacionada a estilo ser coisa de menininha, eu estava falando, por exemplo, como eu acho uma afronta quando as pessoas falam que a Chanel inventou a calça feminina, quando calça feminina tá aí, tipo, Pérsia tá lá. Tinha calça. E séculos antes da Chanel, na França, tinha lei suntuária que proibia a mulher de usar calça. E aí chega a Chanel e usa a calça e fala, ela inventou a calça feminina. Não inventou, ali já deu certo, porque antes já vinha esse histórico, já tinha se tornado mais familiar para quando ela vestiu aquilo ser inovador o suficiente, mas ter acostumado. Então pensa, se para a gente adotar novas ideias tem toda essa coisa, esse cálculo do que a gente vai aceitar porque é familiar versus aquilo que a gente vai rejeitar porque é novo demais, não dá para falar que o nosso estilo muda, porque a gente tem essa necessidade de reconhecer aquilo, de se identificar com aquilo de alguma forma. Então não dá para falar que, meu estilo mudou, vou jogar o meu armário inteiro. Se você fizer isso, você vai se arrepender. Outro dia eu postei sobre isso no Insta e eu recebi várias DMs de pessoas falando, eu queria ter lido teu post um tempo atrás, porque eu joguei o meu guarda-roupa todo fora e depois eu me arrependi de fazer isso. Ou, eu tava quase fazendo isso de novo, eu precisava escutar. Segura a onda, o problema não está no seu armário se a vontade tá de jogar o seu armário inteiro fora. Talvez seja algum pequeno pedaço da sua vida que você precisa olhar, resolver essa questão, para depois você olhar para o seu guarda-roupa, porque isso não é mudar de estilo. E aí, talvez, você fale aqui o seguinte, Érica, mas eu olho para minha vida e eu penso, eu mudei de emprego e aí o meu estilo mudou. Ou então, mas eu era pagodeira e hoje eu sou cyberpunk. Ou alguma coisa que para você pareça completamente aleatória. Mas eu juro para você, tem alguma coisa em comum entre a pessoa desse emprego, sei lá, que era executivona, e a pessoa que hoje vende miçanga na praia. Tem alguma coisa em comum entre a pessoa que curtiu o pagodão e que hoje curte lá um rolê que parece ser extremo oposto. O seu estilo mora justamente nesse link. Até porque um pagodeiro não é igual ao outro. Então, assim, o que mora nesse link? É o seu estilo, é isso que você tem que procurar. E aí, quando você entende isso, você consegue navegar com mais facilidade por essas mudanças. Eu tenho várias alunas que passaram pelo Liberte Seu Estilo, e até nessa turma é super engraçado quando a gente tem os encontros de consultoria coletiva, de estudo de caso, que elas trazem o material delas para eu olhar junto, várias alunas falam, nossa, mas parecia super aleatório, e aí a gente começa a olhar junto e tipo, você tá vendo como isso aqui já estava aqui, essa linha, você tá vendo como nesse padrão, você tá vendo que nesse exercício conecta, olha como é linear essa repetição no seu estilo. Uma das coisas que eu mais ouço, inclusive, de alunas do Liberte é isso, eu achava que o meu estilo era completamente aleatório e eu descobri que ele não é, que ele tem um padrão, e é o seu
padrão. Só que você tem que entender qual é o seu padrão para poder fazer essa adaptação que é necessária. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários antes de seguir. Olha lá, a Isabela falando, eu joguei tudo fora. Vixe, Isabela. Como foi essa experiência? Ó, meu estilo é muito influenciado por uniforme. Anos e anos usando uniforme, eu já só me sinto bem no combinandinho. Eu sinto que é por causa de anos de uniforme, até a predileção por cores neutras. Pode ser, mas isso é o olhar acostumado. Isso não tem a ver necessariamente com o seu estilo, Lícia. Em alguma medida pode ser que tenha, porque, né, como o seu estilo ele tá atrelado com aquela coisa da sua identidade que não vai mudar, e o seu trabalho foi uma coisa que, né, até certo ponto é uma escolha que a gente faz na nossa vida, alguma coisa você tinha em comum com aquele trabalho, especialmente se você passou anos naquela profissão. Então isso não é totalmente fora seu, provavelmente, mas também pode ser, sim, o caso de a conjuntura ter acostumado o seu olhar. Não quer dizer que isso seja o seu estilo. É por isso que é importante filtrar essa informação. É engraçado que a gente passa a vida ouvindo que o estilo muda o tempo todo, talvez por uma questão de mercado para a gente estar sempre insatisfeito e comprando. É exatamente isso, Vanessa. Inclusive, para quem não assistiu o Estilo Livro da semana passada, sobre estilo é coisa de menininha, por favor, assistam. Porque eu falo muito dessa questão do mercado. Na prática, existem 5 narrativas universais clássicas desde o início da história. O que vem delas é tudo alguma variação. Pois é. O nome do livro é Hitmakers e o autor é Derek Thompson, Marília. Até falei dele, acho que no meu destaque sobre livros do Insta de 2019. Evolui a palavra. Exatamente isso. Nosso estilo... A Jaqueline tá falando. O que acontece é que o estilo evolui. Algumas coisas mudam, mas a essência é a mesma. É isso. O seu estilo tá conectado com esse pedaço que não vai mudar. Eu não me reconheço mais depois que eu mudei de país e eu virei mãe. Só uso o que é mais fácil. Mal me olho no espelho e tudo que eu mais queria era jogar o meu armário fora. Marina, eu entendo a sua sensação, mas especialmente depois de virar mãe, dependendo da idade que tem a criança, espera um pouco, porque é um período de adaptação, né? Quando você muda de país, tem toda aquela sensação de meio que você nasce de novo, você não começa do zero, você meio que nasce de novo em outro lugar adulto. Você tem que descobrir coisas que, quando no nosso país de origem, a gente não precisava lidar com isso. Inclusive, mudar de país, eu brinco que quando você tá se ajeitando num lugar, é que nem se tiver... Quando você tá jogando pinball, sabe? Que fica batendo a bolinha de um lado pro outro, que fica encalacrado naqueles 2 negocinhos, e que você quer fazer aquele negócio subir, o bagulho não sobe, aí você tem que descobrir a gambiarra que desbloqueia. É tenso. E aí mudar de país com maternidade são 2 mudanças muito importantes na sua vida. Então é natural que você ache que o seu estilo mudou e que você não se reconheça no espelho e na sua imagem. Mas decanta um pouco essa sua fase e depois você volta a olhar para o seu estilo. Tenho certeza que vai ser muito mais aproveitado. André falando, eu mudei meu estilo quando eu mudei para a Europa. De novo, não foi o estilo que mudou, foi a imagem que mudou, que é o que eu estava falando aqui no começo. Se a gente olha para padrão, o padrão sempre tá ali, gente. Aí, tem algumas coisas que também eu ouço ou recebo perguntas sobre esse assunto, que é, o meu armário tem peça que não tem nada a ver comigo mais, que não faz sentido. Ou, por exemplo, eu mudei o meu estilo quando eu mudei para Europa, como a Andrea tá falando aqui no Insta. Então, a necessidade de mostrar algumas facetas do seu estilo pode ter mudado. Uma necessidade prática, uma necessidade relacionada a clima, relacionada aos lugares onde você transita, relacionada a uma nova cultura. Ao que seu é necessário que seja mostrado e que seja trazido para fora nesse momento. Mas não é o estilo, é a necessidade prática, é a necessidade de colocar essas facetas para fora. E a gente vai tendo isso a todo momento. E o que acontece, que é muito louco nessa história, é que mesmo você, quando você passa por alguma situação de transição que mexe demais com a sua relação consigo mesma, e você acha que você tem que virar outra pessoa, e aí você, tipo, vai varrendo o seu estilo para baixo do tapete, ele vai formar um calombinho. Em alguma hora você vai tropeçar ali no calombinho. Ele vai aparecer, ele vai dar o jeito dele, porque estilo a gente não escolhe, a gente tem pronto, e por isso que eu falo que todo mundo tem estilo, e que aquela história de que ou você nasce com estilo ou você morre tentando ter um, é um dos maiores absurdos que pode ser proferido relacionado a estilo. Você tem, todo mundo tem. Se você existe, você tem um estilo. A questão é adaptar isso. Ó, a Marina falando, eu tenho gêmeos e eles estão com 10 meses, ou seja, estou no olho do furacão mesmo. Marina, eu não consigo nem imaginar esse furacão aí
Mas é isso, tipo, calma, seja mais gentil com o seu processo, consigo, não se cobra tanto, deixa as coisas se ajeitarem nesse novo momento da sua vida, daqui um tempinho você volta a olhar para isso, que eu acho que vai ser muito mais produtivo para você ter essa reflexão. Olha lá, as peças e materiais que são do meu estilo, uma vez que eu tenho entrado em contato com eles, nunca mais saíram do meu guarda-roupa. Jeans, veludo, couro, coturno, argola. Eu já falei aqui várias vezes que eu não... A minha personalidade, o meu jeitinho, consequentemente o meu estilo, não cabia muito dentro de algumas ideias dos meios que eu transitava. Então eu achava que eu tinha que usar laço, que eu tinha que usar rosa, que eu tinha que ser um pouco mais doce, mais delicada. Cheguei a ter o cabelo no meio das costas, tem até foto disso no meu feed, e etc. Mas mesmo assim, quando você pega um antes e depois que tem no meu feed com uma diferença de 10 anos, você vê que na primeira foto ainda tem informação em comum com a segunda foto. Tipo, era uma foto que eu tava super perdida em relação ao meu estilo, e a segunda foto, 10 anos depois, eu de boaça com o meu estilo, e tinha coisa em comum ali. Então é isso, sempre tá em algum lugar ali. A questão é como você tá olhando, e uma vez que você vê, você não consegue desver. Aí eu tinha recebido, então, na caixinha, algumas questões. Essa de quero mudar as minhas roupas, acho que é por causa da idade da maternidade. Como eu acabei de falar aqui, calma, quero mudar todas as minhas roupas é o maior indício de que não é pra roupa que você tem que olhar agora. Então, não de uma forma tão intensa, pelo menos. Com relação à idade, eu também cheguei a falar em um outro estilo livre, que você tem que entender como você se relaciona com essa idade. Por que você acha que isso mudou? Eu até contei o caso de uma cliente minha que veio para a consultoria achando que ela tinha uma questão com a idade, e durante a consultoria a gente descobriu que a questão com a idade não era com a idade, era com os relacionamentos dela. Então, ela nem se ligou. Ela olhou para o negócio que acho que é a idade, objetivamente, do tipo, o que mudou? Mudou a idade, mudei de década, tá, né? Pegando mais, preciso pensar isso, essa coisa de menina, mulher, o que me cabe agora nesse momento, sociedade cagada, etarista, que empurra uma série de coisas pra gente, inclusive a gente tem um estilo livre gravado aqui no canal que é sobre estilidade, que eu também recomendo que vocês assistam, se vocês ainda não assistirem, e às vezes a gente acaba embaralhando essa informação. De toda forma, você tem que entender o que isso significa pra você em primeiro lugar. E aí eu recebi uma outra aqui, que é bem específica, que é o seguinte: sensual pra mim era mostrar os ombros. Eu tive um acidente e agora a cicatriz tá ali onde eu amava. Eu não sei, eu não vi a cicatriz, eu não sei como é, eu não sei, né, como você se relaciona com isso, mas, de novo, você percebe o que você me conta? Alguma coisa mudou no seu corpo, não foi o seu estilo que mudou. E por mais que um padrão seu fosse mostrar os ombros, não quer dizer que esse é o seu único padrão ou o seu único jeito de expressar a sensualidade. Pode ser que tenham outros que você não prestava tanta atenção, porque para você era muito fácil bater o olho e pensar, mostrar o ombro é uma coisa que me faz sentir sensual, então beleza, é nisso aqui que eu vou focar. Então vale procurar com mais carinho. Outra coisa que você pode pensar é que tem alguns caminhos possíveis. Então, por exemplo, para além dos ombros, onde você pode encontrar essa sensualidade? Ou então você pode trabalhar algum truque nessa região, como, por exemplo, alguma peça que tem algum tipo de transparência ou que tem algum tipo de recorte, uma fenda, alguma coisa que cubra o pedaço que tá a cicatriz, mas mostre um outro pedaço do ombro que não tenha, se for assim alguma coisa mais localizada, né? Então essa é uma possibilidade. Ou então ainda nessa lógica da textura, pode ser da transparência, pode ser uma transparência que tem algum tipo de textura, sei lá, se você gosta de renda, por exemplo, trabalhar alguma renda aqui. O desenho da renda vai se mesclar de alguma forma com essa textura da sua cicatriz e ela talvez não fique tão aparente. De algum jeito, o seu ombro vai estar à mostra. Então, é importante explorar essas possibilidades também. Mas eu acho fundamental que também você não descarte ressignificar a forma como você lida com esse pedaço do seu corpo. Porque a gente tem muito mais resistência a esse tipo de mudança, algumas características corporais principalmente, por conta dos padrões que são empurrados como certo, por conta dessas imagens altamente manipuladas que a gente consome o dia inteiro, a pessoa que só aparece no story com filtro e quando você vai ver, nem existe aquela pessoa que é o filtro, ela mesma já não se reconhece. Tem um monte de matéria, por exemplo, de gente que quando se olha no espelho tem problemas seríssimos, porque olha pro espelho e se
acha, né, completamente diferente, se critica infinitamente mais, porque é natural num mundo de redes sociais que todo mundo use filtro, que todo mundo use aqueles... Como é que é o nome daqueles aplicativos? Facetune, aquelas outras coisas. Tem um outro aplicativo que aparece para mim, que não é o Facetune, que é o outro, que aparece um anúncio, que é assustador o tipo de mudança que esse aplicativo faz também. É quase como alguns filtros do Insta, que afina aqui, que não sei o quê. Então, o nosso olhar, ele fica muito viciado a olhar para essas imagens e a gente acaba ficando muito mais crítica com quem a gente é. E aí, talvez, seja uma questão de ampliar o seu olhar e ver qual é o tipo de referência que você está consumindo. Às vezes, você está olhando para um mesmo padrão de pessoa e, como eu estava falando aqui no começo dessa teoria da exposição, da gente acostumar o olhar daquilo se tornar familiar para a gente e a gente, né, aceitar aquilo como belo, como bacana e tal, o que sai desse negócio já fica um pouco muito é uma péssima construção. O que sai daquilo que você já está acostumada, talvez já fique muito distante para você, mas se aos poucos você vai acostumando o olhar, talvez você consiga neutralizar um pouco mais e ver mais possibilidades nessa questão com o seu corpo. Então você pode pesquisar referências tanto próximas ao seu caso, por exemplo, como que algumas pessoas lidam com cicatrizes, tem gente que tatua, tem gente que usa a mesma amostra, tem gente que, enfim, faz uma série de coisas, quanto outros traços. Então, é super importante a gente ampliar o olhar e perceber de uma forma geral, tá? Eu tô dando esse exemplo por conta da sua cicatriz, mas eu acho que esse é um exercício que todo mundo pode fazer relacionado a todos os tipos de conteúdo. Eu já contei aqui em algum outro momento sobre como de tempos em tempos eu dou uma olhada em quem eu tô seguindo no Insta, porque eu quero seguir pessoas que tenham perfis diferentes, realidades diferentes, aparências diferentes também, para eu não viciar o meu olhar e partir só da premissa daquela experiência. Então eu faço isso com assuntos que não tem nada a ver com estética. Por exemplo, eu me interesso bastante por psicologia, eu sempre dou uma olhada em quem são os psicólogos, psicanalistas e etc. que eu sigo, e como são essas pessoas, quais são as vivências, para ver se tem uma pluralidade ali, para eu treinar o meu olhar também a ver essa diversidade, a enxergar isso. Então esse é um exercício que eu acho bem bacana da gente fazer. E além do que a gente vê nesses padrões editados que vão empurrando pra gente, além de de pensar em outras formas de encontrar sensualidade ou de materiais e detalhes que você pode colocar nessa região. Olha lá, vivi grandes mudanças internas e externas e caí nessa balela e doei praticamente 90% do armário e eu me arrependi amargamente. Puxa, Vanessa. Aquela história, aprendizado, né? Pra levar pro futuro e não deixar que isso repita de novo. Jaqueline falando da adolescência meio burra, eu fui por uma fase ultra romântica, hoje eu sou mais básica com vários elementos desses estilos. Olhando pra isso, eu percebo que o meu estilo sempre teve um pezinho nos anos 70. Todas essas coisas que você falou aqui dependem muito do que isso significa pra você, né? Ainda é um recorte, isso é como você interpreta, como você explica o seu estilo. Mas então, tem infinitas possibilidades, mas você mesma já falou, sempre teve esse pezinho nessa década, que é algo dessa década que tem uma referência pra você. Sempre tá lá, gente. Aí, teve um outro que chegou pra mim, que foi o seguinte, sobre a mudança, né, que tá impactando. Crise dos 30. Eu não quero parecer muito infantil e eu não quero parecer muito séria. De novo, vejam vejam o Estilo Livre sobre estilo idade que tá aqui no YouTube, assistam esse programa que tá aqui gravado, tá disponível no canal, que eu falo bastante dessa questão sobre idade, inclusive falo sobre alguns exemplos, alguns receios de usar determinada peça e parecer muito novinha, ou envelhecer, enfim, trabalho bastante essa questão, então assiste lá depois, mas é importante, de novo, como eu falei aqui, o que os 30 significam pra você? E o que no seu estilo talvez remeta a isso de infantilidade? O que te faz sentir mais infantil? Por que você tem essa impressão? E como isso pode ser adaptado? O que faz com que você se sinta mais séria? Ou em que ambientes você acha que você precisa parecer mais séria? Porque a gente vai criar a estratégia de acordo com essa informação mais objetiva. Então, quanto mais objetiva você for em relação ao que você considera infantil, que você acha que é problemático, ao que você considera mais sério, que você acha que você tem que trazer, em que ambientes você tem que trazer essa seriedade, mais fácil de você trabalhar a sua imagem, então. Vamos supor, se você fala pra mim, é porque eu gosto de cores muito suaves, eu gosto de babadinho, eu gosto de coisas com mais frufru, manga bufante, linhas mais arredondadas, etc. É uma estratégia pra, né, dosar essa coisa mais menininha. Ou então, se você fala pra mim, não, é que eu adoro, sei lá, camiseta de banda,
ou eu adoro camiseta de personagem, e aí eu acho que porque eu cheguei aos 30 anos eu não posso usar essas camisetas. Qual é a camiseta? Porque uma vez que você identifica que o que você acha que é infantil é a camiseta do personagem, você pode procurar variações entre essas camisetas que não tenham tantos elementos que, junto com a ideia do personagem, tragam essa coisa da infantilidade para você. Mas aí você precisa entender o que é essa infantilidade para você e trabalhar isso, sem virar e falar, cheguei nos 30 anos, então agora eu não posso mais usar essa camiseta e aí eu vou mandar embora. Só que a camiseta tinha tudo a ver com você se sente muito feliz, você veste e ouve aquela musiquinha lá do Dig Din Sou Foda, que eu sempre falo aqui, você se sente maravilhosa. E aí você vai lá e tira isso do seu guarda-roupa e nada vai suprir, porque você se sentia Dig Din com aquela peça. E aí, porque você achou que você não podia mais usar aquilo por conta do fator idade, toda vez que você se olhar no espelho, você vai ficar com aquela sensação, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa faltando. Agora, quando você aprende, não, é esse detalhe aqui especificamente, e o que é a seriedade, você junta essas duas informações sem abrir mão desse e sem deixar de se adaptar a esse lugar, que é o que eu sempre falo, não é uma questão de mudar quem você é e se anular para chegar aqui. É uma questão de, ok, eu sou isso, eu quero chegar nesse ponto, eu tenho essa necessidade e trabalhar as duas coisas juntas. É o eu e é o todo. É o seu, né, quem você é, o sempre, né, a sua identidade, o seu estilo, etc, e o seu momento. Essas coisas estão todas entrelaçadas. E quando a gente trabalha com a imagem, a gente tem que trabalhar com isso aqui, não é assim, não é ou, é e. Então, quando você faz isso aqui da mão, você fica muito mais feliz com o seu guarda-roupa. Olha lá, eu com All Star, parece que você tá contando a minha vida. Deixei de usar porque eu não soube me adaptar e tinha medo de parecer adolescente. E aí, qual é o seu nível de felicidade com os seus looks quando você se veste e você não tem nada que remeta à sua alegria em relação ao All Star, Vanessa? Tá vendo? Pode ser adaptado. Talvez o jeito de usar o All Star mude, talvez você entenda que o que você gosta não é o All Star, mas é uma característica específica do All Star que pode aparecer em outros calçados, sendo tênis ou não, e você adapte isso. Mas não dá para simplesmente falar, mudei, não posso, vou jogar fora. Calma, vamos adaptar. Jaqueline falando isso é tão fascinante. Gente, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pela minha profissão, como vocês sabem. Então, eu concordo, eu fico fascinada, eu amo trabalhar com isso, porque me encanta profundamente. Michelle falando muito legal. Ei, que bom, Michelle. Essa aqui é uma com a qual eu me reconheço. Ele só falou, morar na praia, tentando trazer o meu estilo que é mais moderno, mais urbano, pro pé na areia roots. Socorro. De novo. Ser específica. Primeiro, qual é a praia que você mora? Porque, assim, morar em Juqueí é diferente de morar em Santos, por exemplo, minha cidade 013, Charlie Brown. Então, são praias completamente diferentes. Então, você tem que entender, né, que não existe só um morar na praia ou numa cidade de praia. É qual é a cidade de praia que você tá. Como é o seu estilo de vida nessa cidade de praia? O que você precisa exatamente? Quais são os lugares que você transita? E aí você fala, meu estilo mais moderno, mais urbano, pro pé na areia. Aqui eu tenho duas coisas para falar para você refletir. O primeiro ponto é o seguinte. Primeiro, entender como você sente essa questão da modernidade, de ser mais urbana, se manifestando no seu estilo. De que forma isso está aparecendo para você? É uma cor, é uma estampa, é uma modelagem, é um material, é alguma coisa específica? Aí você entendeu o que é isso. Outra coisa para você pensar é, você pode ter essa característica mais moderna e mais urbana, mas o seu estilo não é só composto dessa característica. O que mais ele tem? Porque às vezes essa outra faceta que o seu estilo tem é justamente o que vai te ajudar a conectar isso aqui com essa sua vida na praia, sem você se sentir deslocada de si mesma. Então, olha para isso. Qual que é a praia que você tá? Qual é a necessidade específica desse ambiente? O que você acha no seu estilo que você tá conectando essa coisa do moderno, do urbano e etc. E o que mais você tem além disso para trabalhar essas três informações? Isso é muito mais fácil do que você virar e falar, putz, sei lá, eu morava em algum lugar que era cidade grande, ou nunca morei, sempre tô aqui, mas eu não me reconheço nas coisas que eu vejo, e aí em vez de comprar, sei lá, uma jaqueta de couro, uma bota, algum negócio mais pesado que eu me reconheço, sei lá, um cinto de metal, uma coisa assim mais pesada, porque isso aqui é como eu reconheço o meu urbano, eu vou comprar
uma bolsa de palha, uma batinha branca com um lacinho, uns shortinhos jeans desfiado. E, gente, essa pessoa era eu, tá? Eu morei até os 29 anos em Santos. Além de tudo, não tinha o look básico da cidade, não tinha características que eu naturalmente carrego com facilidade. Tem uma outra coisa, claro, que eu me reconheço ali, até porque a minha cidade também constituiu quem eu sou, então não sou totalmente alheia, amo Santos, inclusive, morro de saudades, mas eu não era a pessoa do tipo bolsa de palha, que eu tive várias, bata branca e lacinho e não sei o quê. Tipo, não era esse o meu. Uma vez que eu entendi o que era o meu e o que eu era, além disso que eu sentia falta de expressar em Santos, ficou muito mais fácil transitar na cidade. A Jaqueline falando, morando na praia, starter kit. É tipo isso, né? Moro na praia, logo que tenho que ter uma Havaianas, uma bolsa de palha, batas ou algumas outras coisas. E Santos, dependendo da balada que você ia, na minha época de balada, era uma saia bandage, que também não tinha absolutamente nada a ver comigo, um salto pump, eu detesto salto, apesar de ter tido um período de usar salto. Então, é entender, beleza, o que é o meu, o que eu acho que eu não posso usar aqui, como que eu vou resolver essa questão, em vez de simplesmente, não, eu vou fingir que eu não sou essa coisa e vou me fantasiar de outra. Quando você fala, eu mudei, consequentemente eu tenho que mudar o meu estilo, você está se fantasiando. Quando você fala, eu mudei, alguma coisa na minha vida mudou, então eu vou olhar porque não muda, e como eu vou adaptar, é muito mais fácil de navegar nesse seu novo momento, sem tantas crises com o seu guarda-roupa. Também sou bem urbano, os meus looks praia são mais clean, sem materiais rústicos. Troco a bolsa de palha por bolsa estilo Melissa na cor cinza, por exemplo. Olha lá. É isso, gente. Você tem várias possibilidades, mesmo a bolsa de palha. Tipo, pode ser uma bolsa de palha toda molengona, ou pode ser uma bolsa de palha toda geométrica, estruturada, enfim, uma palha pintada, alguma coisa assim. Todos esses detalhes, gente, contam. Qualquer coisa conta. Às vezes é um botão naquela peça que já muda a forma como ela é percebida, como você percebe, como você se percebe, como você se coloca. Então, sem extremos, sempre, né, transitando. Até porque aqui passa por um ponto que eu falo sempre, que é de não tenta se catapultar para a zona de conforto. A zona de conforto, ela tem uma função. Pense em expandir a sua zona de conforto em vez de se jogar para fora dela e falar, vou jogar tudo fora, vou comprar um monte de coisa nova e é isso aí. Não, calma. Vamos expandir, vamos aos poucos. É muito mais fácil. Ó, imagina a Pitty que é baiana. Pois é, tipo, é uma coisa de adaptar. Apesar da Pitty ser uma roqueira, ter aquela imagem e tal, ela ainda é baiana. A Bahia ainda constitui algo dela. Então, com certeza tem algum ponto de conexão, mas quando o armário flui, quando a gente encontra esses pontos, o que é dela independente do lugar, o que é dela por causa do lugar, o que o lugar precisa, qual é a faceta que faz sentido ali, e junto e vai. Muito bem, meninas, mulheres, a gente se vê no sábado, no Vestir Intencional. Foi um prazer estar com você aqui em mais uma quarta-feira. Muito obrigada por participar desse Estilo Livre. Se você ainda não me acompanha no @ericaminchin, me segue lá. Se você curtiu essa live, deixa um like. Já coloca na agenda. Toda quarta-feira, às 17 horas do horário de Brasília, temos Estilo Livre. Todo sábado, às 8h30 da manhã do horário de Brasília, a gente tem Vestir Intencional. Então, nosso compromisso marcadíssimo e eu te aguardo. Um beijo e até!